A paralisia do sono é bem diferente do que você imagina. A paralisia do sono é extremamente mal entendida, mesmo os melhores cientistas ainda não têm total certeza de como o cérebro consegue gerar a paralisia do sono e por que isso acontece. Então nesse vídeo eu vou não só contar o meu último relato com paralisia do sono para vocês, como explicar como pode ser uma coisa incrível, como você pode forçar uma paralisia do sono, ou evitar se você não quiser. Os maiores estudos sobre o tema dizem que o nosso corpo libera glicina quando a gente dorme, que é pra gente parar de se mexer. Só que às vezes acontece no nosso cérebro acordar enquanto o nosso corpo ainda tá travado. E se isso acontecer no sono REM ou na fase de sonhos, e a sua consciência acordar junto, você basicamente vai ter alucinações sem conseguir se mexer. Só que isso pode ser muito legal. Lá no meu TikTok eu contei pra vocês a minha experiência de como eu tive uma paralisia do sono e como foi incrível. Isso acontece basicamente porque a gente tem uma percepção diferente das coisas quando elas são ruins e quando elas são boas. A moral principal é que a curiosidade sempre ganha do medo. O que assusta não é a experiência, é a nossa percepção sobre a experiência. Sim, ficar paralisado com a respiração travada e até ansiedade para algumas pessoas é extremamente desconfortável. Mas isso não quer dizer que não dê para tirar proveito disso. Porque afinal de tudo, é a nossa cabeça brincando com nós mesmos. Basicamente o que aconteceu comigo é que depois de muito tempo forçando essa paralisia do sono, acordei com paralisia do sono e ouvi um demônio lobisomem flutuando no teto. Basicamente, eu acordei com a respiração travada, sem conseguir me mexer, olhando para o teto com o olho semi-aberto. Além disso, bateu uma ansiedade bem grande e umas sensações muito bizarras no meu corpo. E até aí, eu confesso, não foi legal. Então, eu comecei a ouvir uns sons bem bizarros, como se fosse um cachorro grunhindo do meu lado, com barulhos extremamente estranhos e assustadores. Só que aí, esses sons começaram a se misturar com a imagem de um demônio, lobisomem, cachorro flutuando no teto. Só que aí, eu lembrei que eu estava tendo uma paralisia do sono. Então, eu substituí o terror por curiosidade, que a minha cabeça automaticamente começou a fazer várias perguntas. Por que um demônio lobisomem? Será que eu consigo me mexer? Será que o demônio lobisomem sabe que ele é uma alucinação? Da onde ele veio? Pra onde ele vai? E a família dele? E várias outras questões que eu não sabia responder e que estavam deixando a minha cabeça cada vez mais brava comigo mesmo. E aí algo muito bizarro começou a acontecer. Eu comecei a sentir uma sensação como se fosse de cócega nas minhas costas. Uma sensação de choques, mas que não doíam. E eles foram subindo nas minhas costas e subindo, até que eu comecei a projetar eu mesmo fora do meu corpo. Eu acho que minha cabeça simplesmente materializou uma alucinação em uma alucinação. Eu sonhei em uma paralisia do sono. E aí eu conseguia me mexer. Eu conseguia me mexer fora do meu corpo enquanto eu ainda estava dormindo. Eu estava num estado bizarro entre a realidade e o mundo dos sonhos. Entre a alucinação e a realidade. Eu tentei tocar no demônio lobisomem. Eu tentei encostar nele. Eu tentei ter interação com ele, mas é como se ele não quisesse ser incomodado, eu não sei explicar. E todo aquele medo e terror que eu tive no começo, toda aquela ansiedade e toda aquela sensação ruim de estar paralisado mesmo na cama, foi substituído por uma sensação muito boa. É como se eu estivesse no paraíso, é como se todos os meus chakras tivessem sido alinhados, é como se as coisas estivessem muito boas. Tão boas de fato que eu nem queria sair da paralisia, eu queria tentar continuar lá. Só que o meu corpo começou a me puxar de volta. Ele começou a fazer eu tentar voltar pro meu próprio corpo. E eu não estava entendendo por quê. Até que quando eu consegui realinhar com a realidade e o demônio foi sumindo, eu entendi. Eu basicamente estava deitado na minha cama, me babando e com uma dor nas costas horrível de ter ficado de barriga pra cima a noite inteira. Vocês vão entender depois por quê. E toda essa experiência me deu uma saudade muito grande dessa experiência. É como se eu tivesse passado 10 horas naquele ambiente. O que na verdade foi 2 minutos. Porque isso é muito incrível. O tempo dentro de uma alucinação ou de um sonho e na realidade são extremamente diferentes. O que pra mim lá parecia ter durado horas, aqui, no mundo real, deve ter durado 2 minutos. E quando eu acordei com uma sensação muito bizarra de saudade. É como se eu tivesse passado um final de semana muito legal. E eu sei por que foi uma experiência positiva pra mim. Foi a minha percepção sobre a experiência. E você também pode ter essa mesma experiência positivamente. Mas vamos lá, como você pode forçar uma paralisia do sono? A verdade é que não tem exatamente uma receita perfeita. Não é que nem sonhos lúcidos, que é bem mais estudado e a gente tem uma noção melhor de como funciona. A paralisia do sono não tem receita, mas tem segredos. Na minha experiência, se você quer ter uma paralisia do sono, você precisa fazer o contrário do que para ter um sonho lúcido. Então, enquanto num sonho lúcido você precisa regular os seus horários de dormir, precisa tornar tudo mais saudável na hora de dormir, mais pragmático e certinho, com alarmes. Como eu expliquei no meu vídeo sobre como ter sonhos lúcidos, para sonhos lúcidos você tem que ter um pouco mais de regramento, você tem que ter uma regulação do seu sono, você tem que ter alarmes para despertar você em horários específicos. É muito mais pragmático e muito mais saudável, digamos assim. O que eu descobri é que para ter uma paralisia do sono é totalmente o oposto.
Passo 1 é desregular o seu sono ou só deixar o seu sono desregulado, porque você provavelmente já tem. Se você acorda em horários aleatórios e vai dormir em horários aleatórios, tá tudo certo, segue assim. E isso vai ajudar porque você vai conseguir regular os hormônios que fazem você dormir, fazem você acordar, eles vão ficar bem misturados e vai ajudar a ter a paralisia do sono. A segunda dica é tomar um pouco de café. Não que nem você tomaria de manhã, mas um pouquinho de café só para deixar o seu corpo um pouco mais alerta que o normal. Isso vai quebrar um pouco da adenosina, que é um dos hormônios que dá o cansaço e o sono e aquela apagada quando você está quase dormindo, e vai dar mais chances ainda de você ficar acordado enquanto ainda sonha. Mas não toma muito café, porque senão você não vai nem conseguir dormir. O terceiro passo é dormir no horário bem bizarro, de preferência mais tarde. Então se você tem costume de dormir, sei lá, 1 hora da manhã, dorme tipo 13h30. Vai ajudar bastante a desregular mais ainda o sono e garantir que o seu cérebro não vai saber o que está acontecendo. E o quarto e último passo, na minha experiência, é parecido com o sonho lúcido. É você ficar tentando pensar que você vai ter uma experiência de paralisia do sono. É você mentalizar, eu vou ter uma paralisia do sono, eu vou ter uma paralisia do sono, eu vou acordar paralisado. Um passo muito importante também é ficar de barriga para cima. Eu não sei exatamente por que isso funciona, mas funcionou para mim e na maioria dos fóruns e blogs e estudos sobre a paralisia do sono, ficar de barriga para cima consegue auxiliar e ajudar melhor a ter a paralisia do sono. Mas antes, como evitar uma paralisia do sono? Então, se você não quer ter uma paralisia do sono, é importante você ter uma higiene do sono, uma regulação de sono, você não tomar café antes de dormir, você fazer exercícios, de preferência não muito perto da hora do seu sono, mas ter exercícios regulares na sua vida, alimentação saudável, tudo aquilo que você já sabe. Quanto mais você tem uma vida saudável e uma higiene do sono, menos chance você vai ter de ter uma paralisia do sono. Mas eu acho que você vai gostar de ter uma. E eis o segredo para ter uma paralisia do sono boa, digamos assim. O segredo é você saber que você está tendo uma paralisia do sono. É a consciência de que aquilo é só mais uma paralisia do sono, é uma coisa normal que acontece com várias pessoas, e então começar a questionar a própria experiência. Você questiona a base da experiência. Então vamos dizer que você está sonhando com um demônio e um lobisomem flutuando no teto. Por que um demônio e um lobisomem? Da onde vem esses sons? Como a minha cabeça consegue gerar esses sons? Quanto tempo eu estou dentro da paralisia? Será que eu consigo sair? Será que eu consigo me mexer? Quais partes do meu corpo eu consigo me mexer e quais não? Você começa a questionar e fazer perguntas sobre a própria experiência e a curiosidade vai tomando conta daquela experiência ruim. E a partir da curiosidade, você pode simplesmente pular para algo muito mais legal. Apenas com o seu pensamento, pensando que a experiência pode ser positiva, vai começar a fazer o seu cérebro gerar alguns neurotransmissores e alguns hormônios relacionados a experiências positivas. Obviamente, isso não é muito garantido, é tentativa e falha. Mas eu acredito que se você fizer isso, como eu estou dizendo, seguindo esses passos, você vai conseguir ter uma experiência positiva disso. O principal é substituir o medo por curiosidade. Porque quanto mais a gente sabe sobre as coisas, quanto menos ignorante a gente fica sobre as coisas, menos assustador e muito mais legal qualquer experiência se torna. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte aqui, compartilhe para ajudar na divulgação, se inscreve no canal para ajudar a gente, né? Nós estamos tentando aí crescer já faz um tempo e vamos continuar. Se você tem alguma ideia ou alguma sugestão que você gostaria que eu tivesse, tanto relacionado a sonho lúcido, paralisia ou qualquer outro experimento, na verdade, no geral, só deixar aqui nos comentários. Conta também pra mim se você já teve alguma experiência com paralisia do sono. Vamos conversar aqui. Tem gente que me falou lá de muita coisa louca. Então se você tem alguma experiência legal pra contar, deixa aqui nos comentários. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu tenho tanta saudade da experiência. Até do demônio lobisomem eu tenho saudade.